Pública Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto-Lei nº 1002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar Título 7º Capítulo Único da Denúncia Requisitos da Denúncia Art. 77. A denúncia conterá a designação do juiz a que se dirigir, b. o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado, c. o tempo e o lugar do crime, d. a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível, e a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, f. as razões de convicção ou presunção da delinquência, g. a classificação do crime, h. o rol das testemunhas em número não superior a 6, com a indicação da sua profissão e residência, e o das informantes com a mesma indicação. Dispensa de testemunhas. Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério Público dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia. Rejeição de denúncia. Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz. A. Se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior. B. Se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar. C. Se já estiver extinta a punibilidade. D. Se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador. Preenchimento de requisitos. Primeiro, no caso da alínea A, o juiz, antes de rejeitar a denúncia, mandará, em despacho fundamentado, remeter o processo ao órgão do Ministério Público para que, dentro do prazo de 3 dias, contados da data do recebimento dos autos, sejam preenchidos os requisitos que não o tenham sido. Ilegitimidade do acusador. Segundo, no caso de ilegitimidade do acusador, a rejeição da denúncia não obstará ao exercício da ação penal, desde que promovida depois por acusador legítimo, a quem o juiz determinará a apresentação dos autos. Incompetência do juiz. Declaração. Terceiro, no caso de incompetência do juiz, este a declarará em despacho fundamentado, determinando a remessa do processo ao juiz competente. Prazo para oferecimento da denúncia. Art. 79. A denúncia deverá ser oferecida se o acusado estiver preso, dentro do prazo de 5 dias, contados da data do recebimento dos autos para aquele fim, e, dentro do prazo de 15 dias, se o acusado estiver solto. O auditor deverá manifestar-se sobre a denúncia, dentro do prazo de 15 dias. Prorrogação de prazo. Primeiro, o prazo para o oferecimento da denúncia poderá, por despacho do juiz, ser prorrogado ao dobro, ou ao triplo, em caso excepcional, e se o acusado não estiver preso. Segundo, se o Ministério Público não oferecer a denúncia dentro deste último prazo, ficará sujeito à pena disciplinar que no caso couber, sem prejuízo da responsabilidade penal em que incorrer, competindo ao juiz providenciar no sentido de ser a denúncia oferecida pelo substituto legal, dirigindo-se, para este fim, ao Procurador-Geral, que, na falta ou impedimento do substituto, designará outro procurador. Complementação de esclarecimentos. Art. 80. Sempre que, no curso do processo, o Ministério Público necessitar de maiores esclarecimentos, de documentos complementares ou de novos elementos de convicção, poderá requisitá-los, diretamente, de qualquer autoridade militar ou civil, em condições de os fornecer, ou requerer ao juiz que os requisite. Extinção da punibilidade. Declaração. Art. 81. A extinção da punibilidade poderá ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, ouvido o Ministério Público, se deste não for o pedido. Morte do acusado. Parágrafo único. No caso de morte, não se declarará a extinção sem a certidão de óbito do acusado. Título 8º. Capítulo único. Do Foro Militar. Foro Militar em tempo de paz. Art. 82. O foro militar é especial, e exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz, pessoas sujeitas ao foro militar. E nos crimes definidos em lei contra as instituições militares ou a segurança nacional. A. Os militares em situação de atividade e os assemelhados na mesma situação.
B. Os militares da reserva, quando convocados para o serviço ativo. C. Os reservistas quando convocados e mobilizados em manobras ou no desempenho de funções militares. D. Os oficiais e praças das polícias e corpos de bombeiros militares, quando incorporados às Forças Armadas. Crimes funcionais. Segunda, nos crimes funcionais contra a administração militar ou contra a administração da justiça militar, os auditores, os membros do Ministério Público, os advogados de ofício e os funcionários da Justiça Militar. Extensão do foro militar. 1 grau. O foro militar se estenderá aos militares da reserva, aos reformados e aos civis, nos crimes contra a segurança nacional ou contra as instituições militares, como tais definidas em lei. 2 graus. Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça Comum. Foro militar em tempo de guerra. Art. 83. O foro militar, em tempo de guerra, poderá, por lei especial, abranger outros casos, além dos previstos no artigo anterior e seu parágrafo. Assemelhado. Art. 84. Considera-se assemelhado o funcionário efetivo, ou não, dos Ministérios da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, submetidos a preceito de disciplina militar, em virtude de lei ou regulamento.